Turma, tudo bem? Professor Marcos aqui voltando com os vídeos e as aulas falando sobre o Framework Scrum, tá certo? Mas antes de falar sobre o Framework Scrum e o nosso assunto de hoje, de agora, tá certo? Eu vou fazer aqueles dois pedidos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada de conteúdo do professor Marcos. E assiste o vídeo todo, por quê? Porque vai ter muita coisa interessante, eu vou dar algumas dicas lá no final, tá certo? Que vão gerar um feedback importantíssimo sobre o nosso assunto. Sem enrolação, bora começar e vamos falar. Nas últimas aulas nós estamos falando sobre risco. E agora nós vamos falar como identificar risco. Temos algumas técnicas, tá certo? Antes que fale que eu estou olhando para o lado, tem uma fila aqui só para eu, como roteiro, para poder não cometer deslize, tá bom? Então, quando nós falamos sobre identificar risco, nós precisamos estabelecer algumas regras. Aí eu vou falar, e técnicas, eu vou falar sobre cada uma delas, tá bom? Então, bora começar. Vamos começar do início. Em todo projeto tem a parte de lições aprendidas, que vai lá na parte de retrospectiva do projeto ou da sprint. E nessa parte de lições aprendidas, geralmente se identifica as boas práticas e o que deu errado, os riscos, ficam tudo lá registrado, gente. Nós precisamos trazer isso sempre. Para quê? Para não cometer os mesmos erros, para não deixar os mesmos riscos acontecerem. Nós temos que aproveitar daquilo que já foi aprendido, com sabedoria, tá certo? Essa é a primeira parte, utilizar as lições aprendidas em todos os projetos da empresa que você trabalha, dos projetos que você realiza, tá bom? É puxar o banco de dados. O mais complicado é manter o banco de dados, mas é puxar o banco de dados. A empresa tendo um sistema de gerenciamento de projetos, isso não é problema nenhum, isso é fácil, fácil, fácil. Mamão com açúcar, tá bom? Vamos para a segunda técnica. Vamos falar sobre checklist, tá certo? Na hora que nós vamos iniciar um projeto, a equipe Scrum, junto com o Scrum Master e em algum momento com o próprio dono do produto, tem que sentar e montar a lista de risco. E essa lista de risco ela tem que ser categorizada, tá certo? Por uma questão de tempo, por uma questão financeira, por uma questão legal. Isso aí tem que ser montado dentro do projeto. E tem que ser essa lista de risco, esse checklist, na verdade, de risco, ele é um checklist estático, começou só no início do projeto? Não, ele tem que ser atualizado durante todo o projeto. Por quê? Porque vão existir situações de risco que vão aparecer durante o projeto. Então, o checklist de gerenciamento de risco tem que ser atualizado em todo o projeto. Combinado? Qualquer dúvida, deixa uma mensagem aí para o professor Marcos, tá certo? Vamos interagir, que aí eu vou estar respondendo vocês com o maior carinho do mundo. Vamos aqui para o terceiro, lista de risco prompt, tá certo? Quando vamos falar de lista de risco, é exatamente o quê? Gerar categoria. Nós temos que gerar categoria de risco. Aí nós vamos gerar uma categoria, nós vamos gerar uma classificação que vai envolver parte legal, que eu já disse, vai envolver a questão financeira, vai envolver uma questão de formação de equipe, vai envolver uma série de coisas que vai estar nas características do projeto, do tamanho do projeto, do escopo do projeto, da situação do projeto. Agora, a lista de risco, ela tem que ser montada. E algumas vezes, por que essa lista ela é importante, professor Marcos? Porque às vezes nós vamos ter riscos parecidos, que aí nós vamos agrupar por categoria. Olha a dica aí, ó, show de bola, apagou o vídeo, mas ainda tem outras dicas aí importantes e fenomenais. Vamos para a próxima dica. Brainstorms é exatamente pegar momentos da equipe de projetos e até com stakeholders, tá certo? A equipe do Framework Scrum, em alguns momentos, vai ter que se reunir com os stakeholders para poder identificar riscos que a equipe Scrum não conhece. Isso tem que ser feito como? Pode ser dinâmica, e uma dinâmica é show, brainstorm. Deixa
os stakeholders falarem. Por quê? Porque eles vão construir o pensamento. Muitas vezes tem risco que os stakeholders falam, mas o risco ele não está estruturado, ele precisa ser estruturado. O próprio stakeholder não consegue identificar da maneira bacana, vou usar, foi até redundante, mas vamos lá, da maneira ideal, como é que o risco vai gerar impacto no projeto. Então ele precisa da equipe de projeto, do framework Scrum, para poder estruturar o risco, para que a equipe conheça o risco da maneira correta, porque se vamos conhecer da maneira correta, nós vamos gerar práticas para poder mitigar o projeto também da maneira correta. Então nós temos que iniciar da maneira correta. Vamos aqui para o próximo passo. Estrutura analítica de risco. A estrutura analítica de risco nada mais é do que listar os riscos, categorizar, gerar uma classificação de importância, tá certo? E aí verificar o impacto. Esse impacto ele pode acontecer no início, no meio ou no final do projeto. Qual é essa influência? Essa influência nos dá prazo para poder mitigar o risco, nos dá prioridade. Quais são os riscos que nós vamos atacar primeiro? Qual é o risco que não precisa ter uma atenção tão grande? Por quê? Porque nós vamos ter uma lista de risco, tá certo? Que às vezes digamos assim, irrelevante. E aí nós precisamos o quê? Correr o risco de acontecer. Por quê? Porque como ele é um risco pequeno, se ele acontecer, nós vamos corrigir sem problema nenhum. Existem outros riscos que nós temos que ter uma prática de mitigar, que podem gerar atraso no cronograma, pode viabilizar o projeto, pode gerar impactos muito grandes dentro do projeto. Então, ter práticas para identificar riscos e planilhas, sistemas, controles para poder acompanhar e monitorar risco, isso é o conjunto, nada separa um do outro. Em outras situações, o brainstorm não vai resolver com o stakeholder. Nós precisamos o quê? Gerar entrevista com o stakeholder. O stakeholder é o cliente, é o usuário, é o governo, é a comunidade. Aí nós precisamos exatamente gerar entrevistas para saber qual é o impacto dos riscos que podem estar nos stakeholders. Tudo isso vai andar junto, tá certo? Então, eu vou preparar para vocês, vou deixar preparado para vocês exatamente o que na descrição, todo o material, tá certo? E vou deixar também uma planilha exatamente para que bacana para gerenciamento de risco que vocês possam utilizar no projeto de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o Framework Scrum, chama o professor Marcos, que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Estou aqui para facilitar a sua vida no uso da ferramenta. Gostou? Deixa um comentário, manda uma mensagem e nos aguarde que vamos ter mais conteúdos. Em breve novidades sobre lives que eu vou começar a estar realizando para vocês, tá bom? Cheiro no coração, tudo de bom e até mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá certo? E ativar o sininho.